Olá, meus amigos. Obrigado por estarem conosco. Sejam muito bem-vindos ao programa Na PevoCom. Sou Aristides Fernandes e toda semana estaremos juntos, sempre com um convidado especial. O de hoje é um executivo de vendas de Votorantim que viu nas bitucas de cigarro uma oportunidade de gerar um grande negócio. O seu projeto está revolucionando o Brasil e já é reconhecido em vários países do mundo. Os votorantinenses devem orgulhar-se, pois seu projeto nasceu aqui e está sediado na cidade. Estou falando do empresário Marcos Poiato, da Poiato Recicla. Seja muito bem-vindo. É um prazer ter você no nosso programa na PevoCom. Eu agradeço o convite dos amigos da Pevo, da direção da Pevo, e sinto-me honrado pelo convite de estar nesse programa tão importante, né, que com certeza vai impactar na cidade, e para bater um papo com toda a comunidade votorantinense. A nossa primeira pergunta, que normalmente todos querem saber, e nós também, evidente. Como teve início a Poiato Recicla? A Poiato Recicla, ela teve início já no tempo que eu ainda era executivo da indústria farmacêutica. Foi através de observações, eu trabalhava com a interação medicamentosa do cigarro com remédios e me tornei um especialista na área de saúde no que diz respeito a essa interação do cigarro e dos impactos negativos do cigarro. Com a chegada da lei antifumo para o mercado, né, observou-se que o que era ruim tornou-se insuportável. E aí nós começamos a verificar que, ao colocar as pessoas para fora dos estabelecimentos, o que foi para a área de saúde muito importante, porque limpou os ambientes internos, significou um impacto negativo muito grande para o meio ambiente. Porque, ao colocar as pessoas para fora dos estabelecimentos, não se criou, até aquele momento, uma oportunidade de as pessoas descartarem corretamente esse tipo de resíduo, que é altamente tóxico, altamente poluente e que gera sérios impactos e custos sociais para toda a nossa sociedade. Então, observando isso, nós identificamos aí uma oportunidade de negócio, onde nós criamos os vários trabalhos a serem desenvolvidos para resolver esse problema e aí sim complementar a execução da lei antifumo, porque não é só limpar os ambientes internos e privilegiar os aspectos de saúde. Nós também temos que limpar os ambientes externos ou minimizar a sujeira, né, nos nossos ambientes, para que a gente possa preservar a qualidade de vida de toda uma sociedade. Então, quando nós contemplamos esse trabalho, né, a gente acabou percebendo que tínhamos aí um nicho de trabalho enorme a ser desenvolvido, não só no Brasil, como em todo o mundo, como uma empresa pioneira que a Poiato Recicla é. Mas quando você pensou na reciclar as bitucas de cigarro, você não pensou somente na bituca de cigarro, mas, na verdade, você acabou pensando no meio ambiente como um todo, não foi isso? Exatamente, porque, na verdade, quando nós debatemos as questões ambientais, a própria ONU preconiza que essas atividades sejam inseridas em todo tipo de atividade. E o que a gente acabou percebendo, especificamente no assunto de cigarro, é que quando a gente conversava com a sociedade e até com gestores, o foco era sempre saúde. Não se pensava em proteção ambiental. Então, o expertise ou a inovação que a Poiato Recicla apresentou para o mercado era fazer uma junção dessas atividades para a gente falar de qualidade de vida como um todo. Ou seja, nós precisamos sim trabalhar os aspectos de saúde e a questão do parar de fumar e os impactos negativos do cigarro na saúde. Mas também tínhamos que evidenciar, e estamos evidenciando, os impactos negativos do cigarro também no meio ambiente. E ao fazer essa junção, aí o mercado absorveu com muito mais propriedade, né, esse nosso trabalho. E talvez esse seja o fator do sucesso ou do crescimento que nós estamos tendo até o momento. Nós sabemos, e você com certeza, você também sabe, esse projeto seu foi ousado. Você concorda com isso? Em algum momento, você chegou a imaginar que era um sonho impossível de realizar? Com certeza, a gente tinha noção de que nós teríamos que quebrar muitos paradigmas, porque a sociedade não estava ainda preparada para ouvir
né, ou absorver esse conhecimento que nós apresentamos. Só que esses conhecimentos utilizados pela Apoiato Recicla já estavam publicados e já faziam parte de normativas. Por exemplo, jogar lixo no chão é uma lei, já existe lei, inclusive dá multa para o cidadão. Mas o que nós fundamentamos foi em criar dispositivos para o descarte e criar também um programa socioeducativo para que o cidadão começasse a entender o que significava isso para a sociedade de uma maneira geral. Não só com foco na saúde, mas com foco no meio ambiente. Então, essa ousadia, vamos dizer assim, ela fez com que nós também identificássemos muitas outras oportunidades. Por exemplo, quando nós inauguramos a Apoiato Recicla, nós não tínhamos ainda no mundo uma tecnologia específica para tratar esse lixo, né? Mas mesmo assim, começamos o trabalho de coleta, de educação ambiental em escolas, universidades e empresas, e só depois descobrimos um caminho correto, que foi a Universidade de Brasília, para que a gente pudesse, então, aplicar essa tecnologia. Então, demandou um tempo, e posso garantir para todos, né, para a sociedade, que no começo era coisa de louco, mas hoje a gente tem a certeza que essa loucura foi muito benéfica para toda a sociedade. Porque hoje a gente consegue falar, sim, que existe solução, existe um trabalho socioeducativo elaborado, e mais que isso, reconhecido e certificado não só no Brasil, mas também internacionalmente. Até porque também foi uma revolução até na sua própria vida, porque você não... A sua atuação, o seu trabalho em si, não tinha nada a ver com isso que aconteceu. Então, é muito interessante que você acreditou que hoje ele é realidade, mas como você dizia, mesmo assim, ainda, eu digo até pelo município de Votorantim, eu digo sempre, muitas pessoas ainda não conhecem. E eu acho que esse trabalho, ele está muito mais fora daqui hoje até em alguns países, né? No Brasil todo e em alguns países, e as pessoas ainda não conhecem. As pessoas que estão conosco, estão aqui sediadas em Votorantim, ainda não conhecem. E com certeza muitas pessoas, mas você está levando esse trabalho para frente, não é verdade? Sim, é verdade. E existe um ditado que diz que às vezes santo de casa não faz milagre, né? Então nós entendemos que é um exercício de educação e todo o processo pioneiro, ele demanda um tempo de maturação para que a sociedade possa absorver. A felicidade nossa é que nós suportamos todas as dificuldades e atravessamos essas dificuldades. Então nós entendemos que precisamos sim melhorar aqui no município de Votorantim, como na região metropolitana, esse conhecimento e levar mais informação para o cidadão, mas nós entendemos que já avançamos muito também. Só para se ter uma ideia, nós chegamos agora recentemente a mais de 24 milhões de bitucas de cigarro coletadas. E isso era inimaginável há 5, 10 anos atrás, né? Então, esses resultados já mostram que há, sim, um entendimento da sociedade e uma prática da sociedade para essa mudança de comportamento. Mas também entendemos que nós temos que avançar muito nas questões educativas ou socioeducativas, principalmente no que diz respeito ao descarte de resíduos de cigarro nos ambientes externos. Por outro lado também, eu acredito que essa falta de conhecimento foi também falta de informação, que é evidente que quando se começa algo, você acaba, de repente, até não tendo condições, ou de repente investir realmente em levar informações. Eu acho que foi exatamente isso que aconteceu. Não se começou a Apoiato Recicla já com... fazendo grande propaganda, mostrando a sociedade como um todo sobre o Apoiato. Eu acho que foi muito isso também. Você não acha também que... Não. E aliás, não teria nem condições de estar fazendo isso no início. Não só você, como qualquer empresa quando começa. Não tenha dúvida que essas dificuldades existem. E imagine que você abrir um negócio que já tenha uma expertise de mercado, já é difícil e o risco de não dar certo já é muito grande. Agora, imagine você trabalhar com uma inovação de um resíduo que é totalmente desprezado. Muitos cidadãos ainda não entendem que é lixo, que bituca e cigarro não é lixo, e é o lixo mais tóxico existente no mercado, comparado ao lixo hospitalar. E ele ainda não tem esse entendimento. Só que quando você começa, né, uma empresa, você tem tantas
atividades para desenvolver e fazer com que o seu negócio ele prospere, que às vezes você tem que abrir mão de outras atividades. Mas a gente também teve a felicidade, como estamos tendo hoje, através desse programa que a PEVO nos permite estar, de poder divulgar para o maior número de pessoas essa expertise. Então, o que acontece? Nós tivemos, sim, muitas entrevistas, nós tivemos um pouco de publicidade, mas talvez ela não tivesse o suficiente para atingir uma grande massa. Um público maior. Um público maior. Mas a gente conseguiu, nesse trabalho de formiguinha, sempre manter em crescente o volume coletado e também o interesse da sociedade para isso. Então, hoje, quando a gente fala em 24 milhões de bitucas coletadas, são 24 milhões de movimentos até a caixa coletora. Então, esse exercício, ele é crescente. Então, nós achamos que são as etapas que a gente tem que queimar e a questão da maturidade também. Hoje, com certeza, nós temos muito mais chance de tornar isso mais pautável, né, mais visível para a sociedade do que nós tínhamos alguns anos atrás. Até porque quebramos alguns paradigmas com imprensa, com gestores públicos, com gestores privados, que entendiam que era uma bobagem isso que nós estávamos fazendo. E hoje, as principais instituições do Brasil e as principais universidades do Brasil estão trabalhando em parceria com a Apoiato Recicla. Ele tem também muito a ver em relação ao que você está dizendo, mas a partir de que momento ou fase do projeto você passou a acreditar e ter a convicção que ele estava tomando o rumo certo? Porque a gente começa, nós temos um projeto, nós temos uma meta e de repente você passa a acreditar a partir do momento que ele começou a ter um retorno, embora pequeno, como ele falou, não é, de repente nem sempre é a curto, ou pode ser a médio ou a longo prazo, mas que você teve essa convicção, fala, puxa vida, eu acreditei e ele está dando certo. Com certeza teve um momento que isso aconteceu. Eu não tenho dúvida. E nesse aspecto, a gente fala que nós tivemos várias etapas, né? A Apoiato Recicla foi fundada em 2010 e começamos as atividades aqui em Votorantim em 2011. Já em 2012, nós recebemos o primeiro start de que a gente estava no caminho certo. Nós recebemos o convite para participar da Rio+20, que foi o maior evento mundial em se tratando de questões ambientais. Isso foi em que ano? Em 2012. Então, em 2012, nós da Apoiato Recicla, só para o cidadão ter uma ideia, nós achávamos que era um trote que estávamos recebendo pelo convite de participar na Rio+20. Como que pode uma empresa embrionária, com um trabalho pioneiro, quebrando paradigmas, participar do maior evento mundial de meio ambiente? Quando fomos participar lá em 2012, nós fomos tratados como uma empresa de um case enorme, né? Então, nesse momento, com todas as solicitações e com toda a visibilidade que foi nos dada lá na Rio+20, a gente percebeu que a nossa estratégia de atuação no mercado, ou de entrada no mercado, ela foi certeira. E aí nós precisamos fazer algumas pequenas correções para que a gente pudesse galgar outros espaços. O segundo espaço foi que, nesse momento, a gente percebeu que nessa questão do cigarro, nós não deveríamos trabalhar somente setor público. A gente também optou em trabalhar com o setor privado. E talvez esse tenha sido o tiro mais certo, né, ou a ação mais certeira. Por quê? Enquanto o setor público estava com as dificuldades que nós conhecemos até hoje, e já estava iniciando, o setor privado estava em pleno desenvolvimento e querendo aplicar ações inovadoras e ações que tinham a busca pela certificação, né? Então a gente percebeu que essa estratégia de atuar com o setor privado também foi muito significativo. E aí entra a outra questão importante para nós, a certificação ISO 14001, que é a certificação ambiental reconhecida internacionalmente, que a Apoiato Recicla conseguiu obter em 2012. Então, junto com a Rio+20, nós também conseguimos em 2012 ter a certificação ISO 14001. Essa certificação possibilitou a Apoiato Recicla fechar inúmeros contratos
com várias grandes empresas de renome internacional. Essa foi a primeira certificação? Foi a primeira certificação. 14.000. Sim. E é ligado ao meio ambiente. Sim. E depois dela, nós tivemos várias outras certificações e premiações. Mas, com certeza, para a adesão de empresas ao nosso projeto, a que deu embasamento a tudo isso foi a certificação ISO 14001. Porque nós passamos a ter um reconhecimento internacional já em 2012. Nós nem imaginávamos estar saindo fora do estado, mas a gente já tinha uma certificação reconhecida no mundo inteiro. Então, esses conceitos aplicados pela Apoiato Recicla foram muito certeiros e têm um impacto significativo até hoje nas nossas atividades. Porque quando a gente apresenta o nosso portfólio de produtos com a certificação e com tantas outras que nós já conseguimos, fica tudo mais fácil para você mostrar a sua credibilidade ao mercado, né? Então, foram vários passos. E culminou com a nossa parceria com a UNB. Porque a UNB patenteou a tecnologia e até então ela estava somente dentro da universidade. Foi quando nós adquirimos o direito de uso da tecnologia para a transformação das bitucas de cigarro em massa celulósica, né? Que depois a gente pode falar mais um pouquinho sobre isso. Faremos um pequeno intervalo e voltamos já. Entre os benefícios oferecidos pela Apevo aos seus associados, há 7 anos a associação dispõe de 6 apartamentos completos na cidade de Ilha Comprida, no litoral sul de São Paulo. Os imóveis à beira-mar oferecem o necessário para associados e dependentes aproveitarem dias de descanso e lazer, com estacionamento próprio, cozinhas equipadas, TVs e ventiladores. Informações no Departamento de Turismo 3353-8080. Apevo, 25 anos com você. Há 4 anos, a Unidade de Saúde da Apevo vem atendendo seus associados e dependentes com qualidade e valores abaixo do mercado. Com mais de 300 metros quadrados, a moderna estrutura conta com recepção, sala de espera e 11 consultórios com atendimento nas mais diversas áreas e especialidades médicas. Se você não conhece a Unidade de Saúde da Apevo, venha nos conhecer. Apevo, 25 anos com você. Com mais de 20 anos em funcionamento, o Departamento de Turismo da Apevo realiza diversas viagens e passeios ao longo do ano. Na programação de 2017, muitos lugares foram visitados pelos turistas da Apevo, sempre em clima de amizade e descontração. Até o final do ano, vários passeios já estão agendados. Para 2018, mais novidades estão sendo preparadas. Entre elas, um passeio para o Hotel Fazenda Casa Velha, em Porto Feliz, e Caldas Novas, em Goiás. Não fique fora dessa. Saiba mais no Departamento de Turismo da Apevo. 25 anos com você. Voltamos com o nosso convidado, Marcos Poiato, que estava nos contando sobre o início dos trabalhos da Apoiato Recicla. Uma história marcada por muitas lutas, mas sempre focado no seu ideal. No início, era um sonho. Hoje é realidade. Concorda comigo? Com toda certeza. Foram muitos os desafios. Eles aumentam à medida que a gente vai num crescente, você vai sendo solicitado cada vez mais vezes. Isso é uma responsabilidade enorme, mas com toda certeza é um sonho que se realiza mesmo. Porque quanto mais você cresce, a responsabilidade também cresce. E você está preparado para estar enfrentando essa realidade que está surgindo. Porque ontem era um fato, hoje é outro. Então, como toda empresa também trabalha com melhorias contínuas, né, com certeza está acompanhando essa realidade. Com relação a isso, a gente se preocupa muito com a nossa estratégia e para isso também nós aumentamos o nosso efetivo, né? Então nós aumentamos o nosso quadro e também da direção da empresa, porque quando a Apoiato Recicla iniciou, era só Marcos Poiato na direção
e na execução de muitas atividades. Então, hoje a gente já tem um quadro de funcionários especializado nisso, capacitado, né, e também que participam desses processos de certificação e capacitação. Mas nós temos hoje no quadro diretivo da empresa meus 2 filhos, né, o Felipe, que estava fora do país, inclusive, ele foi repatriado, né? A gente teve um trabalho de convencimento para que ele viesse assumir a direção da empresa pelo crescimento que ela estava tendo. E foi fantástico a vinda dele, porque ele também ajudou a colocar a empresa em outro patamar. E mais recentemente, agora, o meu outro filho, Gabriel, também veio para somar na direção da empresa, e nós agora dividimos as tarefas em departamentos, né? E essa divisão de tarefas faz com que a gente tenha um olhar diferenciado para o mercado, porque à medida que a gente cresce, as exigências são maiores e são exigências de mercado também. A nossa logística é diferenciada, nós não estamos atuando mais só em Votorantim, nem na região metropolitana de Sorocaba, nós estamos atuando em praticamente todo o estado de São Paulo, temos outras capitais que já utilizam o nosso serviço, e cada vez mais nós estamos montando as estratégias ou revendo nossas estratégias. Por quê? Nós começamos bem, criamos uma expectativa em nosso cliente, e o grande exercício é crescer mantendo a qualidade dos nossos serviços, para que a gente possa atender cada vez mais e melhor esses clientes, sem frustrar a expectativa, né, de todos eles. Eu gostaria que você comentasse também sobre as parcerias que acreditaram e deram apoio para que o projeto passasse a ter confiabilidade, viabilizasse a continuidade dele, como foi o caso da Universidade de Brasília. Foi uma das primeiras que deu realmente essa credibilidade, que deu aquele AMP para que a empresa conseguisse realmente ver que estava no caminho certo, como você dizia na pergunta passada, né? Sim, eu não tenho dúvida que essa parceria com a Universidade de Brasília, ela deu um brilho todo especial, porque além de você ter uma universidade que é reconhecida como uma universidade mãe em projetos de sustentabilidade ou desenvolvimento de inovações tecnológicas para a sustentabilidade, ela nos permitiu também trazer para o mercado a solução desse resíduo, que até então não existia. Então, toda a logística montada, todo o programa socioeducativo desenvolvido pela Apoiato Recicla, que já estava tendo uma aceitação boa, ela teve um brilho muito maior com a entrada da Universidade de Brasília, porque foi a certificação de que uma patente registrada, única no mundo, validava todo o trabalho realizado pela Apoiato Recicla. E vinculado também com uma instituição de ensino, né? Porque nós entendemos que não adianta coletar as bitucas e não levar um programa educativo para o cidadão. E nesse aspecto a Universidade de Brasília foi fundamental, né? Um outro trabalho que vem complementar nessa questão de parceria foi a parceria firmada com o SESI, inicialmente com o SESI de Votorantim e Sorocaba, onde toda a massa celulósica produzida através dessa tecnologia desenvolvida pela UNB e produzida aqui em Votorantim pela Apoiato Recicla, ela fosse encaminhada para as escolas do SESI, para que os alunos do SESI pudessem desenvolver os trabalhos de artes. Então, nós fechamos um ciclo, né, e no meio ambiental, conhecido como economia circular, porque não é só retirar o resíduo, dar o tratamento e uma destinação adequada. É inserir todo esse processo socioeducativo, minimizando os impactos ambientais. Então, essa parceria com o SESI também foi fundamental para a gente escoar a nossa produção em um outro trabalho educativo com crianças e alunos do SESI, e que se estendeu, num segundo momento, para a capacitação de funcionários de empresas de todo o estado de São Paulo. Então, hoje, nós temos, junto com o SESI, né, um trabalho socioeducativo, não só de utilização da massa celulósica, mas também em trabalhos de CIPAs, CIPATMAs, eventos em geral, onde a gente consegue levar para a indústria esse conhecimento sobre as questões da sustentabilidade, da preservação ambiental, dos processos de qualidade de vida e segurança para a sociedade. E esse é um papel que o SESI tem uma excelência em relação a isso. O SESI, como que o SESI
começou, como que o SESI veio acreditar no programa? Ele estava ainda se instalando, ele estava ainda tomando uma forma, e o SESI foi o primeiro que acreditou. Evidente que depois, com o SESI ele deu certo, se estendeu para outras áreas. Mas o SESI, como que surgiu o SESI na vida da Poiato Recicla? Ele surgiu da seguinte forma. Na Universidade de Brasília, ou quando você inova em tecnologia, você tem trabalhos pilotos dentro da universidade, né? Quando nós adquirimos o direito de uso dessa tecnologia, nós vamos trabalhar uma questão de demanda de mercado. Então nós temos que imaginar que aquele projeto embrionário dentro da universidade possa se transformar num negócio fora da universidade. Então, quando trouxemos isso para Votorantim, nós já pensamos que esse trabalho socioeducativo, ninguém melhor do que o SESI para executar em parceria. Então, nós fizemos o contato com a direção do SESI, aqui de Votorantim, em Sorocaba, e aí iniciou a conversa de desenvolver um piloto. Esse piloto teve tanto sucesso que o SESI absorveu isso para todo o estado de São Paulo. Então, essa parceria embrionária aqui em Votorantim como piloto se transformou num case de sucesso de economia circular para todo o estado de São Paulo através do SESI. Então, foram muitas conversas para que a gente chegasse na execução desse plano, né? Por quê? Sozinho, a Poiato Recicla não conseguiria desenvolver. E como ela está fechando ainda hoje outras parcerias, né? Para quê? Para que a gente possa ampliar cada vez mais a exposição do nosso trabalho educativo, mas também a utilização dessa massa celulósica. Então ele começou, mas agora na região metropolitana de Sorocaba, as empresas, tirando o SESI, como você já estava dizendo, da credibilidade, já se estendeu, quais são as outras empresas que acreditaram no potencial da Poiato? E se para as outras empresas, fora o SESI e todas, que você disse aí que foi estendido para outras empresas no nível que além do SESI, o CESP, CIESP, todas essas empresas. Sim. Mas as empresas em si mesmo, teve outras empresas que deram a credibilidade, passaram a acreditar também na Poiato Recicla? Sim, nós temos um exemplo da região de várias empresas de porte nacional e internacional que já aderiram a esse programa desde antes da parceria até com a UNB. Quando nós fundamentamos esse trabalho com uma patente, a busca, e tornamos público isso, a busca pelo trabalho da Poiato Recicla, ele se quintuplicou. Então, hoje, nós temos empresas de renome internacional utilizando os nossos trabalhos. Eu posso dizer, inclusive, o nome de uma dessas empresas, poderia citar aqui centenas de empresas que já trabalham com a gente, mas um exemplo disso é a Prysmia, né? A Prysmia, para quem não conhece, é uma das maiores empresas de produção de fibras ópticas do mundo, né? Só no Brasil ela tem 7 plantas e tem espalhado pelo mundo inteiro outras plantas. Então, quando nós fechamos essa parceria com o SESI, a primeira empresa a investir nesse projeto foi a Prysmia. E como que ela investiu? Ela instalou caixas coletoras e implementou um programa socioeducativo da parceria Poiato-SESI e capacitou todos os funcionários para esse trabalho que nós realizamos de coleta de bitucas, mas também de conhecimento dos aspectos de sustentabilidade. Então, ela, para nós, se tornou um exemplo e uma referência de que, cada vez mais, as empresas estão voltadas para essa questão da proteção ambiental e preocupadas com o impacto que ela causa no seu entorno. Então, não é só se preocupar com o resíduo dentro de sua fábrica. O que isso extrapola os muros, né, de sua fábrica, impactando o ambiente e provocados por seus funcionários. Então, quando nós fechamos essas parcerias, que hoje já se multiplicam, a gente evidencia que a questão da responsabilidade social das indústrias, do comércio e da sociedade de uma maneira geral, ela só aumenta. Então, essas parcerias vinculadas a entidades ou instituições classistas ou representativas de diversas categorias, ela se solidifica quando as empresas participam
e tornam realidade esses projetos para o mercado. Então, hoje a gente tem um portfólio de mais de 150 empresas, né? Nós temos já no setor público mais de 19 instituições trabalhando nessa questão, e a cada dia aparecem novas oportunidades de novas parcerias, e aí, como a gente falou anteriormente, é essa credibilidade que vai fazendo a gente galgar outros espaços do mercado. Nós sabemos que você desde o início investiu muito em palestra, né? Que, aliás, até foi necessário mesmo, conscientizando as empresas, escolas, faculdades, enfim, de um modo geral, né? Os órgãos públicos, também eu sei que você tem investimentos também em hospitais, todo esse tipo de coisa aqui. Agora, sabemos também que você propicia palestra, né? Continua essa conscientização. Você não imaginou, tipo assim, eu já cheguei, agora o pessoal, eu estou um pouco conhecido, vou deixar de fazer tudo isso. Você investe muito, a ponto de vocês ter aberto uma nova empresa dedicada, como você dizia também, que hoje você ampliou seu quadro de funcionários. Então você tem mais pessoas trabalhando, você pode estar delegando a responsabilidade para você estar se dedicando à sua palestra. Foi essa a causa que você abriu também essa nova empresa, que é o Poiato Eduque. Sim, e essa é uma questão fundamental para a gente passar para o cidadão da seguinte forma. Nós temos um problema gravíssimo no país, eu não sei se poderia falar no mundo, mas que se chama educação. O nosso entendimento é que toda a dificuldade que nós temos acontece porque nós temos um problema seríssimo de educação. E esse trabalho que a gente evidencia com as bitucas de cigarro também é um desses, né? Por quê? O cidadão sabe do malefício do cigarro, mas ele fuma. Ele sabe que o cigarro faz mal e mata, mas ele fuma. E ele não quer entender isso. Mas nós nos preocupamos com ele. Então, nós não decidimos por ele se ele deve ou não parar de fumar. Mas nós levamos conhecimento para ele através de educação, de programas educativos, para ele entender o que causa, para ele decidir. Dão razões para que ele passe a pensar diferente. Exatamente. Se ele não consegue parar, que ele diminua. Porque problema ele vai ter. Não é diferente nas causas ambientais. O cidadão que fuma, ele joga o cigarro no chão. Alguns arremessam, outros largam, outros jogam pelas janelas do carro. Causando até incêndios. Até incêndio. Isso não é novidade para ninguém. Mas, de novo, criamos uma metodologia para levar essa educação para o cidadão. Então, mais do que educar, nós precisamos nos reeducar, principalmente nos aspectos ambientais, porque os problemas estão aí. Nós temos falta de água, nós temos aquecimento do clima, nós temos problemas com resíduos, e não importa o tamanho do resíduo, o que importa é a consciência do cidadão. Quando escolhemos trabalhar resíduos de cigarro, como falamos aqui, você acha que isso aí é problema? Não pesa nem meia grama. O que uma bituquinha de cigarro vai fazer em relação ao meio ambiente ou em relação às pessoas? Não pesa nem meia grama, não tem nem 1 centímetro de tamanho e você está fazendo trabalho. Só que o cidadão, ele não entendeu que o lixo mais tóxico jogado nas ruas e calçadas chama-se bituca e cigarro. É o lixo mais comum do mundo e comparado com o lixo hospitalar. Só para dar um exemplo rápido, o arsênio contido no cigarro, ele é o suficiente para paralisar o aparelho digestivo do cidadão. Então, o cidadão que fuma, ele sabe muito bem o que é isso. Mas o cidadão que não fuma e que se depara com essas bitucas jogadas nas ruas e calçadas, ele não faz ideia que naquela bituquinha contém arsênio e mais 8.000 e tantas substâncias tóxicas. Esse arsênio, em contato com a água, vai para o rio, que é a mesma água que é captada e que nós vamos beber depois. Então, esse mau uso, né, poderá, num futuro breve, causar problemas de saúde para nós. Então, esse programa educativo ou socioeducativo que nós desenvolvemos é que está impactando o mercado. E cada vez mais, com o entendimento da sociedade, nós estamos sendo chamados. Então, para nós, não adianta ter lixeiras mais. As lixeiras têm uma função social.
Se as lixeiras não tiverem ali mídias educativas para interagir com o cidadão, isso para nós já é atraso. É um mero objeto pendurado. Um mero objeto. Se eu coloco uma lixeira lá no estabelecimento, mas eu também não faço um programa associado a isso, ele está limpando aquele local, mas ele não está causando um benefício para o seu entorno. Então isso também já está fora de moda. E a questão não é estar fora de moda. Se eu peço e exijo qualidade de vida, eu também tenho que fazer a minha parte. Então, o que eu preciso levar para o cidadão é o entendimento do que ele pode e o que ele não pode. Né? E junto com o setor público, o setor privado, a gente achar a melhor solução para resolver esse problema. Então, nós criamos dispositivos para isso. E para isso, a gente precisa que esses setores estejam juntos. E esse expertise, a Poiato Recicla vem conseguindo fazer muito bem, por sinal. Então, eu imagino que você tem muitas palestras programadas. Cite algumas que você já deu palestra, que todas têm uma relevância, mas eu diria, alguém, por exemplo, que te procurou, que até te causou uma certa estranheza, puxa vida, me procuraram, como souberam também bem? Sim. Antes de falar dessas palestras, eu acho que é importante reforçar bem essa questão da educação. Em 2014, nós fizemos 51 atividades educativas. 2015, 127. 2016, 237. E agora, em 2017, na metade do ano, até junho, nós fizemos 168 atividades educativas. É só para dar uma ideia do crescente, né, dessas atividades e como que o mercado vem absorvendo. Né? Com relação às palestras, a gente vem sendo solicitado para muitos lugares importantíssimos e até então inimagináveis. Nós estaremos realizando, estava agora sexta-feira no ICESP, que é o Instituto Câncer do Estado de São Paulo, né, onde nós temos uma parceria já há 3 anos, e acabamos de participar do Fórum Brasil de Gestão Ambiental, que foi o maior evento de gestão ambiental já realizado no Brasil. Nós tivemos lá 8.670 gestores ambientais de todos os segmentos ambientais no Brasil. Isso por si só já é fantástico e nos tornamos um case no evento também. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, vamos tomar um cafezinho e voltamos já. Há mais de 10 anos, o Salão de Festas da Pevo é uma ótima opção para a realização de eventos como confraternizações, bailes, casamentos e reuniões em geral. Localizado no andar de cima da sede da associação, o salão acomoda 260 pessoas e conta com infraestrutura moderna, com sistema de som e iluminação, ar-condicionado, telão e pista de dança, além de camarim, cozinha e banheiros. O salão fica na Rua Antônio Fernandes, número 50. Faça sua festa com quem tem o melhor a oferecer. Consulte os nossos preços. A Pevo, 25 anos com você. Entre os benefícios oferecidos pela Pevo aos seus associados, há 7 anos a associação dispõe de 6 apartamentos completos na cidade de Ilha Comprida, no litoral sul de São Paulo. Os imóveis à beira-mar oferecem o necessário para associados e dependentes aproveitarem dias de descanso e lazer, com estacionamento próprio, cozinhas equipadas, TVs e ventiladores. Informações no Departamento de Turismo 3353-8080. A Pevo, 25 anos com você. Há 4 anos, a Unidade de Saúde da Pevo vem atendendo seus associados e dependentes com qualidade e valores abaixo do mercado. Com mais de 300 metros quadrados, a moderna estrutura conta com recepção, sala de espera e 11 consultórios com atendimento nas mais diversas áreas e especialidades médicas. Se você não conhece a Unidade de Saúde da Pevo, venha nos conhecer. A Pevo, 25 anos com você. Estamos de volta com o nosso convidado, Marcos Poiato, da Poiato Recicla. Sobre o seu relacionamento com outros países. Conte como tudo começou.
Qual é a visão deles a respeito da Apoiato Recicla? Para nós foi surpreendente, né? Essa questão de essa visibilidade que nós estamos tendo no mundo todo. Mas, com toda a certeza, nós tivemos essa visibilidade através da gravação de um programa chamado Cidades e Soluções, da Globo News, quando o repórter, que é extremamente conhecido na área e que tem a maior credibilidade no Brasil na área de sustentabilidade, o André Trigueiro, nos contatou para fazer uma gravação sobre esse trabalho pioneiro da Apoiato Recicla. Quando esse programa foi para o ar, que na verdade era uma matéria, e virou um programa inteiro sobre a Apoiato Recicla, abordando todas as etapas e a importância disso para toda a sociedade mundial, como uma referência mundial. Então, esse programa, só para que todos tenham ideia, ele foi reprisado na Globo News 17 vezes e na TV Futura mais 19 vezes. Com isso, a gente vê a importância realmente e o impacto que isso causou quando foi apresentado pela primeira vez. Sim. Então, num primeiro momento, nós começamos a receber uma avalanche de ligações do Brasil inteiro para entender o que era aquilo, que era uma coisa louca, mas uma coisa louca positiva, né? E de benefício para a sociedade. Esse programa, ele teve tanto impacto que ele foi transmitido também fora do Brasil. O que aconteceu? Nessas transmissões para fora do Brasil também despertou a atenção de outras TVs e outros programas internacionais. O primeiro foi da TV Zoom, da Holanda, que também esteve aqui para gravar uma entrevista com a gente. E num segundo momento, a Reuters Internacional, que é a maior agência de notícias do mundo, que veio aqui, também fez a gravação e transmitiu essa matéria para mais de 170 países. Aí nós começamos a conversar com Japão, Portugal, França, Singapura, China, enfim, nós tivemos aí contatos de todo o mundo. E, inclusive, isso culminou com convites para que nós expuséssemos esse trabalho em vários congressos internacionais, como nós vamos estar agora em outubro, né, na cidade de Dubai, no 8º Fórum de Gestão de Resíduos do Oriente Médio, a convite do governo de Dubai. Então, nós vamos estar em Dubai, fazendo a apresentação desse case que é a Apoiato Recicla, né, desse programa socioeducativo e também de reciclagem de resíduo cigarro, que se tornou uma referência mundial. Então, com toda a certeza, o programa Cidades e Soluções foi o start que a gente precisava para que isso se replicasse para outros países do mundo. E olha que interessante, num segundo momento, a Universidade de Brasília colocou esse estudo patenteado no Brasil à prova de uma comunidade científica internacional. E o estudo foi validado e hoje é reconhecido como a única reciclagem de cigarros do mundo com validação científica. Então não existe mais dúvida com relação ao trabalho. E a visibilidade ela é total para qualquer país que queira utilizar essa tecnologia. Mas Dubai já tinha conhecimento do projeto da Apoiato Recicla? Sim, as reportagens, para o senhor ter uma ideia, elas foram transmitidas para todos os países da Europa, da Ásia, América Latina. Então, os contatos foram inúmeros das universidades e também de instituições governamentais desses países. E é isso que agora nós vamos nos preparar melhor para poder atender essa demanda do mercado mundial também. Aqui no Brasil, nós estamos falando fora do Brasil. Sim. Conte como foi o maior fórum já realizado no nosso país, que foi em Campinas, no qual o Apoiato Recicla participou. Sim, o fórum realizado em Campinas é o Fórum Brasil de Gestão Ambiental. Foi o maior evento na área de gestão ambiental já realizado no país. Em que sentido quer dizer que ele foi o maior evento? Porque ele conseguiu reunir no mesmo evento as principais instituições governamentais e públicas também para debater os principais temas na área ambiental. E olha que interessante, de todos os temas relevantes, bituca de cigarro também entrou na agenda do fórum. Então, o Apoiato Recicla, além de instalar coletores durante todo o fórum, para que os fumantes pudessem fazer o descarte correto do resíduo e esse material fosse reciclado,
Nós tivemos o nosso stand em todos os dias vocês do evento. fizeram a instalação das coletas? Instalações para demonstrar na prática mesmo como ele funcionava. E recolhemos essas bitucas e certificamos o evento. Foi o primeiro evento ambiental certificado utilizando o programa da Poiato Recicla. Isso já é um diferencial. O nosso stand, que foi realizado, as atividades lá em parceria com o SESI, ele teve muita atividade e nós tivemos muita procura de todos os agentes que estavam lá atuando para buscar esse conhecimento com relação às bitucas de cigarro. E também nós tivemos uma palestra dentro do evento, que nós imaginávamos que íamos ter lá 30, 40 pessoas, né? Mas o que aconteceu foi que o auditório ficou totalmente lotado e foi uma das palestras mais interativas que se teve no evento. E isso não foram falas ou observações dos agentes da Poiato Recicla, foram falas dos organizadores do evento. O que dá uma demonstração de que como esse tema que nós estamos trabalhando está sendo relevante. Inclusive, no próprio evento do fórum, nós tivemos um agente do Ministério do Meio Ambiente, que é o senhor Deuclécio, que ele é o responsável pela agenda A3P do Ministério do Meio Ambiente, que acabou de inserir o trabalho da Poiato Recicla como uma referência ambiental dentro da agenda A3P. O que é a agenda A3P do Ministério do Meio Ambiente? São todas as diretrizes ambientais para o setor público. Então, veja bem, você ser referência dentro de um programa de governo no país, onde todas as secretarias de meio ambiente e órgãos públicos devem aplicar, é o maior selo que nós poderíamos ter de confiabilidade de um trabalho. Então, nós acreditamos que essa inserção do Ministério do Meio Ambiente como referência a Poiato Recicla, ela sela todo o trabalho de instalação e solidificação de uma estrutura séria para nós trabalharmos resíduos no país. Então, esse reconhecimento nos engrandece, aumenta a nossa responsabilidade, mas, de novo, nos dá a certeza que todas as estratégias elas foram certeiras. Não tem aventura. E a credibilidade, ela está cada vez mais, né, solidificada. Não tem questionamento com relação ao nosso trabalho. Todos os selos que nós precisávamos ter, nós tivemos. Então, esse fórum também passa a ser, para nós, um marco da nossa atuação na área ambiental, como referência ambiental para o país também, para o Brasil. Então, quando você diz que hoje fez essa parceria com o Ministério do Meio Ambiente, eu não sei se eu estou errado, mas nós diríamos que nós chegamos, por exemplo, no topo da pirâmide, porque dentro do nosso país existe algum órgão que tenha mais credibilidade ou que esteja acima do Ministério do Meio Ambiente? Eu acredito que não. Não. Então isso eu acho que, mais uma vez, dá aquela certeza que a Poiato Recicla está no caminho certo, está caminhando a passos largos. Exatamente, porque na verdade o que nós temos no mercado é muita fala e pouca atividade. Pouca ação. E pouca ação, pouca prática. Então, o que dá certeza nesse trabalho da Poiato Recicla é que mais do que falar ou fazer propaganda, é a certeza de quem está utilizando esse serviço, ele está utilizando um serviço que é legitimado por embasamentos científicos e também dentro de especificações de legislação. Existe uma lei estabelecida pelo governo federal. A Poiato Recicla cumpre toda essa legislação. Então não existe possibilidade de falar que faz, mas não faz. Inclusive, nós certificamos os nossos parceiros também. Todos eles estão certificados. Todos eles são certificados. Você diz que você acha que agora você fechou no nosso país, no Brasil, a Poiato Recicla fechou o ciclo em relação ao meio ambiente, com essa parceria com o Ministério do Meio Ambiente. Com toda certeza, porque todas as dúvidas que poderiam ter em relação ao cumprimento de legislação, a análise de material, de aplicabilidade do serviço, isso já está totalmente resolvido. O que nós precisamos agora é dar um outro passo, que é o passo da expansão, do crescimento e possibilitar que outros ou outras regiões também se beneficiem desse trabalho e que também tenham um projeto de educação
reconhecido pelo próprio Ministério do Meio Ambiente. Como você disse, isso aconteceu justamente nesse congresso que teve do meio ambiente, né? Sim. Que aconteceu em Campinas. Para que o Ministério do Meio Ambiente estivesse lá, desse essa credibilidade, com certeza ele já pesquisou bastante, ele já soube a história da Apoiados Recicla, para chegar nesse ponto de naquele momento ali, estar dando essa credibilidade que você disse agora. Quer dizer, ele já fez uma pesquisa. Então, tipo assim, viu-se que ali não estava nenhum aventureiro. Estava uma empresa que tinha credibilidade, que estava já ocupando o seu espaço por direito, que houve ação, que houve todo um trabalho, e foi isso que aconteceu, para que fosse reconhecida pelo Ministério do Meio Ambiente. E é exatamente isso, porque você não é creditado em um momento sem antes você não apresentar todo o seu portfólio de trabalho. E não é só o portfólio de trabalho, são as certificações que você buscou para dar esse crédito. Então, com certeza, quando nós tivemos contato com o Ministério do Meio Ambiente, 6 meses antes, né, todo o nosso processo foi validado. Assim como as grandes empresas ou as instituições que vêm trabalhar com o Apoiados Recicla, elas mandam os seus técnicos aqui na nossa usina para conhecer e para validar os processos. Nesse momento, a gente apresenta centenas de documentos que validam o nosso trabalho. Porque, como eu falei, não é só falar que eu faço massa celulósica. Eu tenho uma tecnologia para fazer isso. Essa tecnologia, a legislação permite isso. Eu tenho que cumprir essas normativas para eu conseguir essa certificação. Então, quando eu apresento a certificação... Pela certificação você tem que ter os procedimentos. Os procedimentos. Então, são todas as etapas que a Apoiados Recicla veio cumprindo para chegar nesse entendimento de que nós podemos sim ser referências também para o Ministério do Meio Ambiente. Para fecharmos com chave de ouro, eu diria, esse nosso bate-papo, tem uma história maravilhosa. Pelo menos eu diria até que para nós votorantinenses aqui, esse contato feito pelas Organizações das Nações Unidas com o Apoiados Recicla. Eu acho que para nós votorantinenses, não só para nós, diria para todo o Brasil, mas para nós votorantinenses, isso foi um orgulho. Eu acho que nós temos que nos orgulharmos. Aqueles que ainda não têm conhecimento do que é Apoiados Recicla, está aqui, está à disposição. Onde você está atuando, onde está hoje a sua empresa, eu acredito que ela esteja aberta para aqueles que queiram estar fazendo essa pesquisa, estar conhecendo um pouco mais. De que maneira as pessoas, falando um pouco da ONU, mas de que maneira as pessoas podem estar conhecendo Apoiados Recicla, aquelas pessoas que não conhecem, de que maneira? Mas fale um pouco sobre a ONU, o que aconteceu, que é lógico, o trabalho realizado fez com que a ONU procurasse Apoiados Recicla. Sim, na verdade, nós estamos dentro também de um programa que foi estabelecido pela ONU, que se chama o programa 8 Jeitos de Mudar o Mundo, né? Que são 8 diretrizes de sustentabilidade que dão um embasamento para instituições públicas e privadas e organismos do terceiro setor. Quando nós atuamos dentro desse programa e apresentamos toda a nossa diretriz de trabalho, seja de tratamento de resíduos, de programas educacionais e de mobilização e sensibilização da população, esse programa ele foi reconhecido, né? E dos 8 jeitos de mudar o mundo que é preconizado, nós temos 4 selos. O de educação básica, nós temos o de tratamento de resíduos, que é a certificação ambiental, nós temos o de erradicação de doenças, que no caso nosso é do tabagismo e câncer, porque a gente evidencia muito a questão do parar de fumar. E também temos a de mobilização social, que são todas as nossas atividades educativas, em eventos, em palestras, em oficinas que fazemos com jovens, com crianças e com adultos, né? Então, esse trabalho, ele também é certificado dentro desse programa. Então, quando as instituições verificam que nós, além da ISO 14001, reconhecida internacionalmente, nós estamos fundamentados dentro de um programa fundamentado pela ONU, isso por si só já fecha um ciclo. Com relação a essa visibilidade,
o cidadão de Votorantim, da região metropolitana e de outros estados também que estiverem nos assistindo, a nossa empresa também é uma empresa portas abertas. Então, é só entrar em contato com a nossa empresa, fazer o agendamento e ela vai conhecer todos os fundamentos do nosso trabalho. Então, nós recebemos lá escolas do ensino básico, do ensino fundamental e temos inúmeros TCCs publicados já com os alunos que vêm nos visitar e vêm conhecer o nosso processo. E também temos hoje parcerias com mais de 22 universidades representativas do país. Não só mais a UNB, mas, só para dar um exemplo, Unicamp, Unesp, o Fiscar, Exanc, Mackenzie, enfim, várias universidades representativas que atuam com esse conceito aplicado pela Apoiato Recicla. Então, com certeza, esse embasamento, certo, faz com que cada vez mais a gente se solidifique e transfira para Votorantim, né, ou traga para Votorantim esse case de sucesso que se transformou numa referência mundial e que, na verdade, também nos orgulha, né, porque nós fomos acolhidos em Votorantim, estamos em Votorantim e não temos intenção de sair de Votorantim, mas precisa também que o setor público e que a sociedade de Votorantim também tenha o mesmo pensamento, que nós queremos crescer e continuar sendo o cidadão que o votorantinense pensa e exige da gente. Né? Ok. Obrigado, Poiato, pela sua participação. Que Deus o abençoe e lhe dê muita saúde para continuar esse projeto maravilhoso. Suas considerações finais. Eu sempre agradeço a esse ótimo relacionamento e a oportunidade que a Pevo nos dá, né, e está nos dando nesse momento de estar conversando com o seu público, né, e dizer que a qualquer momento nós estamos aqui à disposição para estreitar cada vez mais essa parceria. Muito obrigado. Despeço-me com o seguinte pensamento, tomando como base o que nós conversamos hoje aqui, na nossa entrevista de hoje. É para que todos possam usar isso até para que acredite naquilo, acredite no que você faz, acredite naquilo que você fez, que você acredita também. A única coisa que separa você de suas metas são as desculpas que você conta a si mesmo. Esperamos que tenham gostado. Fique com Deus e até o próximo programa na PevoCon.